consciência da importância, né? Da importância dessa suplementação no nosso dia a dia. Inclusive, pessoas que têm necessidade, através de exames, fazem a detecção que tem uma baixa aí de vitamina B12. Mesmo assim, é um pouco difícil também encontrar no mercado um produto que você tenha muitas recomendações. Normalmente são em cápsula, que é difícil a ingestão para algumas pessoas. Então, a gente estava conversando aí, o Amori falou, Fê, compartilha com o pessoal. Hoje não é uma aula, porque eu, como eu disse, não sou da área da saúde. Porém, eu quero compartilhar com vocês, através de uma conversa, algumas informações que eu acredito que pode fazer diferença também nesse momento de pioneirismo. Porque, às vezes, numa conversa, falando sobre os produtos, você pode encontrar alguém que você veja a necessidade, que a pessoa se interessou pela parte dos nutracêuticos também, você já tem aí algumas informações sobre a vitamina B12 que eu acredito fortemente que vai ser algo assim, um carro muito forte dentro da farmácia. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, tudo bem? Eu vou pedir só para vocês colocarem aqui no chat. Eu ainda não compartilhei, agora sim. Se vocês puderem compartilhar para mim, fazer um joinha, alguma coisinha só para saber que está todo mundo vendo. Tudo certinho. Eu vou minimizar aqui o meu vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre a vitamina B12, especificamente sobre a da Farmacy do NutriPlus, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar, tem bastante coisas já, assim, no mercado brasileiro ainda não, mas algumas informações bem interessantes sobre essa vitamina. E aí, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas bem legais. A vitamina B12, ela é responsável pela captação de memória e concentração. Quantas pessoas a gente, no nosso meio, que a gente convive, até a gente mesmo, eu sou a primeira a levantar a mão. Hoje, fala, nossa, eu tô com uma questão de memória aqui, tô muito esquecida. Eu sou a primeira que levanta a mão, principalmente depois da maternidade. E aí, também, o que que acontece? Ela tem essa função, né, responsável pela captação de memória e também na concentração. E aí, ela também tem relação direta com quadros de ansiedade, insônia e depressão. Algo que ainda está em muita alta, né, entre os indivíduos. As pessoas estão muito ansiosas, muita dificuldade para dormir. E tem pessoas, inclusive no nosso convitinho, estava falando lá, né, que às vezes o que a gente precisa é só de uma suplementação vitamínica para ter alguns benefícios que vai auxiliar, né? Às vezes você está se sentindo ansioso, tá lá deprimido, com dificuldade para dormir. Claro, precisa procurar um médico, precisa procurar esses auxílios, porém, tem coisas que a gente pode fazer. E falando de vitamina, a gente tem formas de suplementação, como na alimentação, mas também dessa forma que a farmácia apresenta para a gente, que é muito interessante. Porque o nosso corpo não produz a vitamina B12. A gente precisa fazer suplementação dela. Então, precisa ter na alimentação uma suplementação através, por exemplo, da nossa vitamina. E aí, o que, que acontece? Ela é muito importante também para o nosso organismo, porque ela está envolvida na formação das nossas células sanguíneas e também atua diretamente no nosso sistema nervoso, ajudando na formação dos nossos neurônios. Quando a gente fala da parte de sistema nervoso, o que que a vitamina B12 tem algo assim muito forte, uma relação muito forte. Por exemplo, para pessoas que têm a neurotípica de TDAH. O que, que é o TDAH? Vou dar um exemplo simples. É como se fosse uma falha nos neurotransmissores em passar de um lugar para o outro. Tem essa dificuldade. Normalmente, quem tem TDAH pode ter baixa vitamina B12 também, por conta dessas falhinhas que a gente tem. E aí atrapalha a concentração, consequentemente, a pessoa fica também ansiosa,
consequentemente, uma questão de memória, fica muito agitada. E quando existe essa falha nos nossos neurotransmissores, o nosso sistema nervoso fica lá meio que em colapso. Então, o que, que acontece? Quando a gente faz a suplementação, não só da vitamina B12, mas ela é muito importante. Tem outras suplementações que são indicadas também, mas quando a gente faz especificamente da vitamina B12, nós estamos auxiliando essa transmissão. É como se a gente fortalecesse os nossos neurotransmissores para que eles façam essa atividade de enviar informação, porque eles enviam informações para todas as partes do nosso corpo, principalmente aqui. E aí o que, que acontece? Fortalece para que faça isso de uma forma mais eficiente, mais sem tantas dificuldades. Então, além de tudo isso, ela é muito importante para a formação dos nossos glóbulos vermelhos. Como eu falei, além de fortalecer o sistema nervoso, atua também super bem no nosso sistema imunológico, também auxilia o nosso metabolismo dos carboidratos, das proteínas. E o que, que é legal? Em específico, a nossa vitamina B12. Ela é livre de lactose para quem é sensível, para quem é intolerante. Ela também é livre de metais pesados, glúten, soja, açúcar. É extremamente indicado. Eu não sou vegana nem vegetariana, porém, pesquisando, eu vi que existe uma dificuldade, que é um cuidado extremo para você buscar, por exemplo, alguns suplementos. Por quê? Normalmente o B12 é encontrado aonde? Em alimentos como carne, peixes, e os veganos e vegetarianos acabam não consumindo esse tipo de alimento. Eles fazem a suplementação de forma como em a nossa vitamina ou em cápsula. Só que o que, que acontece? Tem que ter um cuidado extremo quando você faz em cápsula, porque tem muitas cápsulas que são de origem animal. E aí tem essa dificuldade. Então a gente já tem aqui um produto que depois mais para frente eu vou explicar sobre o fato dele ser maravilhoso em ser em spray, mas a gente já tem algo assim que é incrível, porque é super acessível para todos e é um produto assim muito destinado para quem realmente quer cuidar de si, fazer essa suplementação sem se preocupar com essa questão das origens animais. Eu me preocupo com isso também, por mais que eu consuma alimentos de origem animal. Mas a gente sabe, né, que a Farmácia tem aí todo um cuidado em testes, é uma empresa que se preocupa muito com isso, e nessa questão específica, em ser em spray, é muito legal, porque a gente já ganha um mercado aí muito forte dentro dessa questão de poder fazer ingestão tranquilamente, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores. A vitamina B12, ela, vamos dizer que ela atua fortemente em alguns neurotransmissores. Eu separei aqui três, que são os três mais conhecidos e que têm uma função muito forte para que a gente se sinta bem no nosso dia a dia, né? Então, vamos falar da dopamina. Para quem não conhece, a dopamina é conhecida como a molécula da motivação. Quando a gente produz dopamina e a vitamina B12 auxilia nessa produção, a gente se sente mais motivado, mais energético. A gente sabe aquele cansaço, nossa, não tô conseguindo, não durmo, mas durante o dia fico muito cansada, minha cabeça não tenho clareza mental. Então a dopamina é super importante para isso, para que a gente se sinta motivado, feliz, para que a gente se sinta levantar assim com aquela força, aquele ânimo de viver aquele dia bem, de passar pelos processos, tanto difíceis como fáceis do nosso dia a dia, de forma ok. Aí a gente fala também do neurotransmissor GABA. O que é o GABA? É uma sigla, porém a principal função dele é fazer com que a gente fique relaxado. Então, ele faz o quê? Nos momentos que a gente precisa relaxar, ou numa situação de estresse, ou para dormir, para descansar, e o GABA é fundamental, esse neurotransmissor. E aí, o B12 também fortalece esse neurotransmissor. E falando da serotonina, que é algo assim muito falado hoje. Por quê?
Serotonina está ligada diretamente aos nossos processos comportamentais. E aí, falando disso, a gente pensa em quê automaticamente? Eu penso automaticamente em questões emocionais, como ansiedade, depressão. A serotonina é importantíssima, a gente precisa ter ela em alta, né? Para que a gente também consiga vencer esses momentos, essas particularidades. Eu sei que eu acredito que, por exemplo, esse tipo de depressão, ansiedade também pode ser uma doença, mas também existem os momentos, por alguma situação da vida, que a gente fica com esses sentimentos aflorados. São coisas diferentes, né? Sentir a ansiedade e estar passando pela doença ansiedade são coisas diferentes, porém a serotonina dá suporte para essas situações. Então, quando a gente faz a suplementação da vitamina B12, a gente está dando suporte, fortalecendo todo o nosso sistema nervoso, que automaticamente está fortalecendo os nossos neurotransmissores, que são, por exemplo, dopamina, GABA e serotonina, falando especificamente desses três. O nosso corpo ele é tão maravilhoso que a gente começa a estudar essas coisas, né? Uma coisa vai puxando a outra, você vai vendo que tudo tem uma ligação, né? Então, deixa eu falar uma coisa assim bem legal. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Peraí. Eu estava falando para vocês que eu ia explicar um pouquinho sobre por que em spray, por que isso é tão legal, né? Além de, como acho que a Zula colocou aqui no chat, do sabor, né? Pelo que eu estava estudando, ele tem um sabor natural mesmo, né? De morango. Então, é um produto, assim, pensado de uma forma, assim, muito abrangente nos cuidados naturais, na ingestão de coisas naturais e que vai fazer bem para o nosso corpo. E o que, que é legal da parte dele ser em spray? Primeira coisa que eu achei sensacional é que eu já gosto disso, quando fala assim, melhor absorção. A absorção vai ser potencializada. Já chama a minha atenção. Porque quando a gente faz a utilização em spray, a gente tem algumas mucosas aqui dentro da nossa boca. Essas mucosas, elas absorvem de forma mais intensa, mais potencializada os benefícios dessa vitamina. Então, a vitamina é absorvida de uma forma potente, que é diferente da ingestão. Porque quando a gente faz a ingestão, quem vai metabolizar esses benefícios? Vai lá para o nosso intestino e faz a metabolização dos benefícios da vitamina, certo? Quando a gente faz o uso em spray, essas mucosas já vão captar e vai entrar diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, a absorção é intensa. Tanto é que eu estava lendo aqui nas indicações da Pharmacy, é indicado que a gente use 2 pump por dia só. Então, é algo bem potente, né? Você pensa, 2 pumpzinhos só já é o indicado para fazer esse suplemento nutricional diariamente. Só 2 pump que você faz e você já terá lá os benefícios da sua vitamina. Então, quando a gente usa em spray, a gente tem diretamente os benefícios dela por ir direto para a nossa corrente sanguínea, a absorção e ação é potencializada, e aí pensando em pessoas que têm muita dificuldade de fazer ingestão de cápsula, comprimido, crianças, por exemplo, é super facilitada essa forma de uso. Por que, que eu falo de crianças? Voltando aqui falando dos meus filhos, o que, que acontece? Eu descobri que algumas questões nervosas. O André teve um tique nervoso, que eu contei para vocês lá no início, foi um tique nervoso. Voltou a acontecer depois de um tempo. A gente mesmo fazendo todos milhares de exames, não deu nada. Mas a gente identificou através do médico que estava acompanhando ele que ele estava tendo um tique nervoso. E através de alguns exames também dá para identificar que questão de vitaminas estavam baixas. E a B12 é fundamental para o desenvolvimento neurológico infantil, por exemplo.
Então, a gente percebeu que precisaria fazer essa suplementação. Eu optei pela parte de alimentação. Hoje, com certeza, não vejo a hora de chegar os produtos, porque o primeiro produto que eu vou colocar no meu carrinho, com certeza, vai ser a vitamina B12, sem dúvida alguma, porque eu quero fazer esse uso com os meninos, com orientação do médico, tudo bonitinho, que ele já deu ok para a gente fazer a suplementação através da alimentação, e agora eu vou começar com o spray da Pharmacy. E aí, o que que acontece? Quando a gente faz essa suplementação, a gente está dando um suporte muito grande. No nosso dia a dia, vamos falar um pouquinho dessa parte assim, mais do nosso dia a dia de negócio. No nosso dia a dia de negócio, a gente vai conversar com muitas pessoas, né? Que existem milhares de situações, tanto pessoais como familiares, ou ao redor delas. A gente não sabe. Mas, através de. Quando a gente está explicando lá sobre alguns benefícios dos produtos, principalmente nessa parte nutracêutica, a gente acaba acessando algumas informações. Por quê? Às vezes a pessoa pode se abrir, olha, nossa, que interessante. Eu tenho um familiar, um filho neuroatípico. Quando a gente fala de neuroatípico, são diversas situações, mas normalmente, hoje em dia, pela facilidade do diagnóstico, que eu acho fantástico, a gente tem muitas pessoas adultas e crianças já com diagnóstico de TDAH, de autismo, e a suplementação dessa vitamina é muito importante. É importantíssima. Vai ajudar de uma forma assim muito maravilhosa essas pessoas que precisam dessa suplementação. Eu já vi muitos médicos falando sobre fazer sempre o exame, pedir para ver a taxa de vitamina B12. Se ela está em baixa, tem que fazer a suplementação. E normalmente, para neuroatípicos, ela está. Então, a gente vai lidar com várias situações do nosso dia a dia. Se a gente não precisa ser um especialista, não precisa ser da área da saúde, mas se a gente tem uma informação mínima sobre esses benefícios, a gente já consegue oferecer algo que, pensa só, eu, por exemplo, vou querer a vitamina B12 para já, e eu tenho certeza que é uma coisa que vai ser recorrente para minha família, para o meu uso, para o uso das crianças. Então, a gente já tem aí algo que eu penso que os nutracêuticos são muito fortes dentro do nosso catálogo de produtos, porque é um produto que vai, com certeza, vários, né? Não só vitamina B12, mas todos se tornam recorrentes na utilização. E isso, falando de negócio, é excelente. E também, falando de servir o próximo, também é muito bom você apresentar algo que vai fazer diferença na parte física e emocional, porque aqui a gente está cuidando do físico, mas automaticamente o suporte emocional vem junto, vem lado a lado. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns meses, né, a gente vai receber mensagens de clientes falando que maravilha você ter me apresentado essa vitamina, porque está acontecendo X, Y, Z, mudou nisso e aquilo, estou me sentindo assim, assim, e agradecendo por você ter feito essa ação, ter apresentado esse produto, ter explicado para a pessoa a forma de usar. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, não tenho dúvida. Então, hoje, como eu disse, não é uma aula, né, com muitas informações, porque quando a gente fala disso, é bem complexo. Eu tentei falar aqui de uma forma bem, da forma que eu entendo mesmo, como uma curiosa, uma pessoa que gosta de estudar sobre isso, para que tanto eu, mas todos nós possamos ter essa certeza de que nosso catálogo eu sei que vai ser gigantesco, tem muitos produtos maravilhosos, mas que para algumas pessoas a parte nutracêutica pode ser um pouco difícil. Ai, nossa, nutracêutico. Mas olha só a vitamina B12, como é encantador. Imagina quando a gente entender um pouquinho de cada um deles. Como isso vai enriquecer as nossas vidas e as vidas de outras pessoas também, né?
Claro que tudo. Eu tô super curiosa, quero conhecer todos os produtos. Eu fico vendo vídeo na internet e fico pensando, não vejo a hora desse chegar. Eu já tenho uma lista aqui de várias coisas que eu quero. Mas, claro, a parte nutracêutica me ganhou e eu estou fascinada. Toda vez que eu vejo uma apresentação, alguma coisa falando sobre isso, eu já fico super encantada. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat que. Ai, é verdade. Apresentação incrível, obrigada. Ai, que legal, gente. A gente tem muita coisa ainda para aprender, né? Tem muitos produtos incríveis, mas é isso. Deixa eu ver, eu acho que eu acabei aqui os slides, vou terminar o compartilhamento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, que às vezes eu tenho umas dificuldades neuroatípicas, então às vezes eu posso acabar falando aqui e deixar de complementar alguma informação. Me perdoe se eu falei muito rápido ou se eu falei algo pela metade, que às vezes minha cabeça é tão assim que às vezes vem uma informação atrás da outra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer contar algum relato? Às vezes você também teve alguma experiência com essa vitamina. Ai, já, o pessoal aqui no chat tá muito, tá muito ansioso também para chegar os produtos, né? Tiago, você quer abrir seu microfone? Quer que. Eu não sei se você consegue abrir, deixa eu ver. Se eu te acho aqui para abrir o seu microfone. Maurício, se você conseguir me auxiliar, não tô vendo os participantes. Achei. Tiago quer perguntar alguma coisa. Deixa eu te achar aqui. Tiago, pedir para ativar o som. Eu não tô conseguindo ativar seu som, Tiago. Você quer mandar aqui no chat? Desculpa que eu tô no escuro aqui. Agora foi. Ah, é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu peguei só a metade da apresentação, né? Porque eu tinha que fazer minhas coisas aqui. Eu queria Aham. saber, eu não peguei direito em relação do spray que você estava explicando, em relação do neurotransmissor, GABA. Tá, vou fazer um resumo. O que que acontece? Fisicamente, nós, seres humanos, precisamos de ah, normalmente algumas suplementações. E a vitamina B12, ela dá um suporte para alguns neurotransmissores que são extremamente importantes, como o GABA, serotonina, dopamina. Então, quando a gente faz essa suplementação, a gente acaba, tô fazendo a suplementação de vitamina B12, ok. Mas o que que ela vai me auxiliar? Então, ela auxilia no sistema nervoso, neurológico, automaticamente nos neurotransmissores e automaticamente nos benefícios que esses neurotransmissores trazem para o nosso físico, mas também emocional. Sim, sim. Basicamente, é um resumo. Mas então, quando a gente tem, por exemplo, a suplementação, a gente com certeza está auxiliando para que a gente se sinta mais motivado, mais animado no dia a dia, para que a gente tenha mais concentração, que a gente tenha lá um suporte para a memória também, consiga dormir melhor. E aí, no final, você pegou a parte dos neuros atípicos, né? Que Sim. essas são, por exemplo, algumas dificuldades de quem é neuroatípico. Principalmente, acredito que concentração e insônia. São duas coisas, assim, que, pela minha experiência, são coisas assim bem fortes para quem é neuroatípico. Muito Exato. questão de sono e também a questão da concentração, né?